Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui, estou também com o Opa, bom dia. e vamos trazer aqui, como sempre, mais um assunto pertinente sobre a mente do futuro e é uma mente empreendedora. E tem um ponto que ele é muito importante e que muitas vezes as pessoas ignoram isso, que é transformar saber em fazer. Todos nós, hoje, não podemos dizer que não temos acesso à informação, não temos acesso ao conhecimento. Existe até uma teoria de que a gente nem devia fazer faculdade, porque você consegue cursar a faculdade gratuitamente através do Google. Mas, enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas o fato é, o conhecimento está aí. Se ele está aí, o que é que as pessoas, nós, não fazemos tudo o que a gente precisa fazer, por exemplo, no âmbito profissional? Essa é a grande reflexão. O que você acha sobre isso? Eu acho que quando a gente fala entre saber e fazer, né, eu acho que a gente tem que entender o hiato, a diferença. Primeiro, você tem o conhecimento, depois você tem a ação. Saber é uma coisa, eu sei que eu tenho que me alimentar bem, mas de vez em quando me dá vontade de comer uma porcaria. Eu sei que eu tenho que treinar a minha equipe, mas às vezes eu não estou com energia para treinar a equipe. Eu sei que eu devo fazer algo que acrescente na cultura da empresa, para dar exemplo, para que eu seja um multiplicador do meu trabalho. Só que às vezes eu não consigo colocar energia para fazer isso. Então acho que o primeiro passo aí dessa para transformar o saber em fazer, né, transformar o conhecimento em ação que vai gerar resultado, que acho que esse é o ponto que um líder deve treinar regularmente, é entender essa diferença. Não basta saber, você tem que fazer. Então acho que quando a gente nota isso, você faz um scan de tudo aquilo que você sabe que tem que ser feito, mas não faz. Pode começar na vida pessoal, mas quando você vai para a vida no trabalho, isso aí se expande em inúmeras áreas, né? E tem algumas armadilhas que fazem com que a gente permaneça nesse ato em alguns assuntos, em alguns temas, ou em muitos temas. E um deles, que é muito louco, isso que eu vou falar, você vai falar: caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Quando a gente aprende alguma coisa, você assimila um conhecimento, aquilo já é uma recompensa por si só. Você já teve uma recompensa. Ah, agora eu sei. Então isso dá uma satisfação, dá uma sensação de vitória. E isso por si só já basta para o nosso cérebro. Não basta para a prática, mas já dá uma sensação boa. Então a gente para por aí, a gente esquece que tem que dar o próximo passo. Existe até uma pesquisa que fala o seguinte: quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, olha, é um sonho. Um dia a gente podia fazer aquela caminhada entre a Suécia e a Noruega, tem lá um caminho dos reis, e a gente começa devagar sobre isso, puta, ia ser legal, isso, aquilo, por mais louco que possa, que eu vou falar agora para vocês. Mas isso já satisfaz. E aí a pessoa não vai atrás de realizar. Porque só de falar, imaginar, e você vivencia na sua cabeça, isso já dá um conforto, já dá uma alegria. E aí a gente vai e não faz. A criação mental parece que satisfaz, né? Não precisa ser tangibilizada. É como muita gente paga academia e não vai na academia, mas não, eu tô fit, eu já tô pagando academia, já tô bem, né? Uma outra coisa interessante que eu falo em mentorias é, muitas vezes o líder tem que fazer o one-on-one com a sua equipe. E às vezes eu levanto, poxa, nesses próximos meses, vamos organizar isso, para que isso seja feito com mais frequência. Não, pode deixar, já tá aqui na agenda. Aí passa 2, 3 meses, e aí, fez? Eu não fiz, mas estava na agenda. Mas por que não fez? Porque na cabeça dele estava lá, já tinha escrito que fez, mas no dia a dia na correria não conseguiu fazer, né? Então existe esse ponto aí de essa armadilha mental, né? De só pensar em fazer já basta para o cérebro, né? É muito louco, é. E essa é muito sutil e é muito fácil de a gente cair nessa armadilha, né? A gente começou pela mais complicada. Agora é complicada, mas é fácil de perceber. Que é o seguinte: é a cultura como obstáculo, tá? Então todos nós, a gente veio de uma determinada cultura familiar, uma determinada cultura do país, uma determinada cultura empresarial, uma determinada cultura religiosa e por aí vai, uma série de coisas. E muitas vezes a cultura nos condiciona, muitas vezes não, a cultura sempre nos condiciona a ter determinados comportamentos, a ter determinadas reações, a ter determinadas atitudes mentais. E isso pode ser um impeditivo para que a gente coloque em prática alguma coisa. Dá um exemplo aqui. Você já leu e já compreendeu que aquele método old school, de chefinho old school, que bate na mesa, que grita com o funcionário, que é muito duro, muito ríspido, tende a não funcionar mais hoje em dia. Você já aprendeu isso. Mas talvez
por cultura empresarial, por cultura familiar. Pode ser que você tenha aprendido que é assim que lidera, é assim que dá ordem. Então está muito profundo na sua maneira de se ser. E para a gente quebrar isso e mudar isso, precisa de muita energia e muita insistência, né? Então aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo é a combinação da armadilha anterior com essa. Ah, eu já aprendi como é que tem que ser, já fico confortável. E aí, na prática, eu não mudo nada, porque a cultura se torna um bloqueio. E lance cultural, quando a gente aprende alguma coisa, imagina um jovem. Eu convivo bastante com gente jovem, com líderes jovens, né? E dou mentorias para eles, estou lá trazendo esses aspectos, Você né? convive comigo, né, cara? Um cara jovem. Pois é, um cara jovem. E a mente de um líder jovem, ela é diferente de um líder mais maduro. Um líder mais jovem, ele é muito tático e a estratégia ainda não é tão madura. Um líder mais sênior, ele já tem, ele não quer gastar tempo testando possibilidades. Ele já vai naquilo que funciona, ele já tem uma estratégia bem estabelecida, ele está lapidando a estratégia regularmente e a tática dele é muito assertiva. Então, o elemento cultural aí, ele influencia muito nesse aspecto, no sentido de uma visão de curto prazo, mais tática, e uma visão de longo prazo, mais estratégica. Não estou dizendo que um ganha do outro, tá? Só estou trazendo nuances onde a cultura pode atuar positivamente ou negativamente, para os dois, tá? Tanto para o mais jovem, onde ele acaba assimilando coisas ali que não deveria, quanto um líder mais sênior, que acaba repetindo erros do passado que já deveriam ter sido trocados, né? Então a cultura, ela pode atuar positivamente ou negativamente em qualquer líder. E esse exemplo já traz, você já levantou a bola para a terceira armadilha, que é a zona de conforto, que pode, ora, ser cultural, desse líder mais antigão, mas também pode ser zona de conforto, né? Ou seja, a gente se acostumou a fazer determinada coisa de uma determinada maneira, então a gente não sente a necessidade de mudar. Ah, sempre fiz assim, sempre deu certo, né? Então a gente começa a aprender novas metodologias, novas tecnologias, novos modelos de gestão, de liderança e por aí vai. Mas se a gente está ali muito na zona de conforto, a gente tende a ignorar colocar isso em ação. O cérebro ele é preguiçoso, né, Gus? Qualquer coisa que seja diferente, você tem que criar novos circuitos para automatizar isso. Então, a zona de conforto, né, aquela almofada fofa da inércia, ela é muito conveniente em termos de economia de energia. Então, aí que vem uma atitude do líder, né, que é essa proatividade de querer aprender, de querer superar essas barreiras de zona de conforto, ele precisa estar energizado. Então, um líder ele tem que dormir bem, ele tem que comer bem, ele tem que ter boas relações humanas, ele tem que estar num ambiente saudável que proporcione uma energia alta para que ele consiga mudar rápido e realmente testar rápido e errar rápido e conseguir avançar aí nas mudanças e transformar aquele conhecimento em uma ação realmente que gere resultados. Agora vamos começar a falar, tá bom, como é que a gente consegue transformar, né, e criar uma ponte entre esse ato, entre saber e fazer? Bom, o primeiro ponto é identificar qual armadilha ou quais armadilhas dessas que a gente citou, e talvez algumas que você tenha tido algum insight ouvindo a gente aqui, quais delas você comete, né? Quais delas você está exposto e começar a listar elas. E começar a listar qual é o comportamento que você já aprendeu, qual é a atitude, qual é o modelo de gestão, qual é o sistema, o método que você gostaria de aplicar e que por alguma razão você não aplica ainda, certo? Então você listar isso daí. E depois priorizar. Se você listar 500 coisas, também vai, agora eu sei das 500 coisas, também não vai aplicar, né? Então você vai acabar fazendo a mesma coisa, de saber e fazer. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí você não faz. Isso é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente aprende muita coisa, a gente está sempre trocando tecnologias, modelos, frameworks de trabalho, de sacadas, né? E eu coloco sempre numa base de dados onde eu vou lá e revejo regularmente. Você me manda alguma coisa, por exemplo, eu coloco lá na lista para investigar e eu deixo aquilo lá num stand-by. Eventualmente eu coloco lá, deixa eu testar isso aqui, deixa eu priorizar isso para colocar esse conhecimento em ação. Porque senão você nunca vai colocar aquilo, que vai cair no esquecimento, né? Então, essa sugestão de você listar tudo que você sabe que é importante você colocar em prática na tua área, na tua vida profissional, eventualmente até na vida pessoal, e aí colocar um prazo para você testar ou colocar aquilo em prática, porque aquilo pode facilitar muito. Aí entra a história dos juros compostos, né? Às vezes uma prática que você coloca em ação pode fazer você ganhar meses. É claro que não pode ficar naquela dispersão de querer testar tudo também e não fazer nada, né? Eu tô só testando. Pô, você é um bom testador, mas eu não coloca nada em prática também, né? Seja acelerado, né? Priorize aí aquilo que realmente importa. E uma segunda tática associada a essa primeira nossa, da criação da lista, é simplificar, né, o que você vai fazer para que seja tão simples
porque a preguiça do cérebro de gastar energia não vai impedir você de colocar aquilo em prática. Então, simplifique, não complique, simplifique. E tem aquele ditado, feito é melhor que perfeito, que inclusive é tema de um dos nossos episódios aqui. Para essa parte aí de você superar essas barreiras, né, de simplificar as coisas para que você consiga colocar em prática, eu gosto muito de pensar num trem. Um trem tem a máquina, né, o vagão lá com a locomotiva, e tem os vagões. Então, quando você acorda, o seu trem já é acionado e você já puxa um montão de vagões. Então, coloque essas coisas, esses conhecimentos, né, esses elementos do saber, coloque na lista de coisas para você fazer logo que você acorda e já ir fazendo, pronto. Já fica um trem de coisas, você não tem nem espaço para, será que eu vou fazer? Não, faz. Então, acorda, higiene, vai ler, vai fazer um exercício, vai se alimentar bem, vai fazer o que é mais importante na primeira hora do dia, uma coisa criativa ao invés de ser reativa. Tô dando exemplos aqui, né, de sacadas que a gente pode trazer para que aquilo entre num fluxo, porque o cérebro vai reagir. Vai dar trabalho, vai gastar energia, não quer mexer nisso. Legal. Bom, e para finalizar, eu queria trazer aqui, ilustrar isso, né, com um exemplo prático. Então, imagina o seguinte, imagina um líder, né, de uma empresa que tem total conhecimento da importância de tornar o ambiente de trabalho inclusivo e diversificado. Ele já compreendeu, ele sabe e tal. Legal. Ele compreende como aquilo vai gerar efeito, benefício para a criatividade, para a inovação e para o desempenho da equipe. Mas, no entanto, ele pode, obviamente, enfrentar desafios na implantação efetiva dessa visão no seu dia a dia. E essa dificuldade, né, ela pode surgir quando o líder começa a se deparar com resistências internas na equipe, ou falta de compreensão sobre a importância disso, ou mesmo a ausência de políticas disso na cultura organizacional, por exemplo. Embora ele saiba que essa diversidade é fundamental, ele pode encontrar na prática uma execução extremamente complexa. Vai demandar esforço contínuo, né, para ele ficar superando esses montes de desafios e obstáculos para garantir que esse conceito seja aplicado e tornar isso uma prática em todas as camadas da organização. Bom, imaginar que isso seja um desafio que você esteja experimentando agora. Esse exemplo, e você gostaria mesmo que seus liderados tivessem essa abordagem, tivessem essa atitude mais inclusiva. O que você podia começar a fazer já, em vez de precisar de um mega projeto hiper complicado que vai alterar todas as estruturas da empresa e aí você sabe, mas não faz, né? Você pode começar simples. Você pode começar, por exemplo, dando feedbacks positivos e construtivos a cada liderado seu, ressaltando tanto os comportamentos que contribuem para um ambiente ser mais inclusivo, diversificado, quanto pontuar os comportamentos que não são muito adequados, né, e que vão prejudicar esse acolhimento e essa diversificação das pessoas. Olha só como a gente simplificou um negócio que parecia altamente complicado de implantar. A gente pegou um monstro e jogou conta-gotas, e aquilo começa a acontecer. Acho que o segredo é escolher uma ação fácil, que você não vai bloquear essa ação. E você colocou aí, dá um feedback positivo para cada um deles quando você vê um comportamento. Pronto. E segue isso por um tempo. Depois de um tempo, isso vai ficando automático e você consegue ganhando a complexidade necessária que talvez até venha trazer resultados mais complexos, né? É isso. Bom, pessoal, espero que tenha sido produtivo para vocês. Para a gente foi, aliás, para a gente é uma satisfação, né, compartilhar essas coisas, porque tem um ditado que diz o seguinte: mais aprende quem mais ensina. Que a gente fica rememorando isso na nossa cabeça e a gente fica pensando, pô, eu estou colocando essas coisas todas que eu falo aqui em prática. E isso, entre aspas, né, induz a gente a colocar em prática. Então, a gente é uma satisfação revisitar todos esses pontos que a gente está sempre ensinando, orientando, né, líderes que a gente acompanha como mentores. Então, isso é sempre uma satisfação. Bom, fica aqui para vocês um grande abraço. Grande abraço. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!